Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. Vamos falar hoje sobre BDR. Você quer investir em Amazon, em Microsoft, etc? Me acompanha nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho para vocês como funciona. Bom, gente, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que vocês estão acostumados a ver na internet, que estão mais explicando como é que funcionam as regras, quais são os tickers, como é que você coloca dinheiro na bolsa para comprar isso, né? Eu vou falar de forma um pouquinho mais profunda sobre a dificuldade de se investir em empresas sediadas no exterior. Eu fui por quase 10 anos executivo do Instituto Nacional de Investidores. E eu quero transmitir para vocês o que eu ouvi de centenas de investidores de mais de 20 países a respeito do investimento em emissores estrangeiros. Tem uma historinha interessante, isso já é bem comum para eles há muito tempo, né? O Brasil é um país muito fechado e esse fechamento do Brasil principalmente se deve à questão cambial. Em 2008, a gente recebeu lá no escritório um investidor dinamarquês chamado Klaus. E naquela época a Petrobras era o hit mundial, todo mundo queria saber o que estava acontecendo com a Petrobras por causa do pré-sal. Esse investidor ele pediu para acessar o meu computador, eu deixei, ele acessou a conta dele no Saxo Bank, que é uma corretora e um banco, pelo que eu entendi, e ele fez uma compra em coroas dinamarquesas de ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Quer dizer, ele tinha a conta dele na Dinamarca, isso em 2008, e ele fez uma compra na Bolsa de Nova York com câmbio para o dólar, comprando ações de uma empresa brasileira. E o curioso é que mesmo naquela época ele já estava pagando zero de corretagem. A única coisa que o banco estava ganhando, que eu pude perceber, banco corretora, era no câmbio, né? O câmbio de coroas dinamarquesas para dólar. Os BDR, gente, de forma muito resumida, são recibos representativos de ações de empresas sediadas ou negociadas no exterior, tá certo? Tem algumas empresas, por exemplo, que são sediadas no Brasil, como a XP, por exemplo, a Stone, se não me engano, que abriram capital lá. Então, quando elas lançam aqui, elas não lançam ações, elas lançam recibos, né, que representam as ações. Vocês devem saber, não sei se vocês sabem, mas assim, as ações, tem algumas ações americanas que são caríssimas, né? Tem a ação da Berkshire Hathaway que chegou a bater $100 mil. Então, obviamente, isso acontece também com ADR, né? Que é American Depositary Receipts, das empresas brasileiras como Vale, Petrobras, que negociam lá fora. Nem sempre um ADR ou um BDR corresponde a uma ação. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina que você tenha, por exemplo, uma ação da Microsoft. Um banco qualquer custodiou no Bank of America 2 milhões de ações da Microsoft. Aí você, por exemplo, a ação da Microsoft está $223, dá quase R$1.200. Aí você resolve, em vez de lançar um BDR uma ação, que seria R$1.200 uma ação, você divide esse BDR, ou melhor, divide essa ação em 100 BDRs. Né? Então, cada BDR vai valer quanto? R$12. Né? 100 BDRs equivalem a uma ação que vale R$1.200. Então o que acontece é que você coloca isso custodiado no país, tá certo? Fica lá custodiado e o banco lança quantas BDRs ele entender que é razoável para ter liquidez no Brasil. É exatamente o que está acontecendo. Tem não sei quantas ações que estão não sei quantas empresas que estão com ações depositadas em vários bancos custodiantes lá fora e os bancos que estão aqui repassando esses BDRs, né? São BDRs nível 1, eu falo sobre isso um pouquinho mais adiante. Então os bancos estão só permitindo que as pessoas acessem essa ação, ela está lá e eles fazem essa interface jurídica e permitem que isso seja negociado aqui no Brasil. A coisa que pouca gente sabe, pouca gente discute é que já era possível você negociar BDRs aqui no Brasil e aparentemente das mesmas ações. O problema é que não era acessível para investidores de varejo. Né? O que aconteceu foi que a CVM mudou a regra. A CVM entendeu, assim, de forma resumida, né, que em mercados super desenvolvidos, como da Nasdaq, New York Stock Exchange, os bancos poderiam lançar aqui, com umas regras mínimas de governança, etc., lançar aqui BDRs não patrocinados, porque em tese, não é certo, mas em tese, em mercados super desenvolvidos, existe uma exigência de governança alta. A gente tem uma visão dos Estados Unidos, né, que as pessoas que cometem fraudes no mercado lá são normalmente punidas de forma muito rápida. Né? Então o que aconteceu foi que essas empresas negociadas em mercados reconhecidos,
E elas podem ter seus papéis negociados no Brasil através de BDRs sem que, preste atenção, sem que a própria empresa precise patrocinar. Então, você não está comprando, a Amazon não quis vender uma ação para você aqui no Brasil. A ação dela continua lá nos Estados Unidos direitinho. O banco é que criou um sistema para te ajudar a comprar essa ação aqui no Brasil. Os BDRs patrocinados, que são a própria empresa que coloca, existem no Brasil, né? Existiu a Biotoscana, por exemplo. Mas essas são empresas que têm registro na CVM. Quer dizer, o processo é muito mais complexo e normalmente essas empresas fazem IPO aqui, ou seja, elas captam dinheiro diretamente do investidor brasileiro, que é totalmente diferente do que está acontecendo aqui. Simplesmente são bancos que estão aproveitando que o mercado brasileiro tem interesse em comprar essas ações e estão permitindo através desse mecanismo de BDR não patrocinado nível 1. Vamos dar uma visitadinha no site da CVM, pessoal, sistemas.cvm.gov.br. Clica em informações sobre companhias. Aí vai para consulta companhias dispensadas de registro BDRs não patrocinados. Vamos digitar aqui sobre a Amazon. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que é colocado no nosso sistema IPE aqui da CVM a respeito da companhia. E aqui eu acho que vale a pena a gente passar pelo descritivo operacional do programa de BDR da Amazon. O Itaú Unibanco é a instituição depositária, tá certo? E os BDRs vão representar ações ordinárias de emissão da Amazon.com. Cada ação representada dará lastro a 157 BDRs. Como eu falei, como é muito cara a ação, normalmente os bancos eles fazem dividem para as pessoas poderem ter um pouquinho mais de facilidade para comprar. Aqui ele está dizendo que as demonstrações financeiras da companhia são elaboradas de acordo com o US GAAP, que diferem aspectos relevantes das práticas contábeis adotadas no Brasil, que é o IFRS. A companhia não prepara e nem publica demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nos termos da 332, o depositário não tem responsabilidade sobre conciliar essas informações com as práticas adotadas no Brasil. Isso aqui é extremamente importante, gente. Emissão de BDRs a descobertos. Em nenhuma hipótese poderão ser emitidos BDRs sem a respectiva confirmação pelo custodiante do recebimento em depósito da quantidade correspondente de ações representadas, livres e desembaraçadas de quaisquer encargos, ônus, gravames e preferências de qualquer natureza. Isso aqui significa que cada 157 BDRs, por exemplo, que estão aqui, sempre equivalem a uma ação da Amazon lá fora. A questão dos dividendos que todo mundo pergunta, aqui está a regrinha específica. Depois a gente vai ver os custos. Os dividendos vão ser pagos pela companhia em dólares e convertidos em reais pelo depositário, através do respectivo fechamento de câmbio, utilizando a taxa de mercado praticada pelo depositário na data de fechamento de câmbio, ok? Na data do fechamento de câmbio, o depositário informará a BMF-Bovespa, que é o Itaú, vai informar a BMF-Bovespa, os valores em reais. Pode haver um atrasozinho de 5 dias úteis. Os reais vão ser transferidos à Bolsa, na qualidade de proprietária fiduciária dos BDRs e é a única a figurar no livro de registro dos BDRs. Após tal transferência, a BMF-Bovespa realiza os repasses e distribuição do dinheiro aos investidores. Isso aqui é importante, conforme estabelecido pelo artigo 9º do item C do regulamento, o depositário divulgará aos investidores por meio do sistema IPE, esse sistema que a gente está usando aqui da CVM, tão logo sejam disponibilizados na jurisdição em que tenha sede a companhia e ou da jurisdição em que sejam negociadas as ações representadas, conforme o caso, as informações listadas abaixo em português em forma de sinopse. Distribuição em dinheiro, pagamento de dividendos, bonificações em dinheiro e outros rendimentos, distribuições em ações, emissão de ações, ou resgate ou conversão de ações ou redução de capital. É isso que ele se compromete a divulgar no IPE. E também, conforme disposto no artigo 9º, no item B do regulamento e no artigo 3º da 332, as seguintes informações serão divulgadas exclusivamente por meio de disponibilização do endereço da página de internet da companhia e estarão disponíveis tão somente no idioma em que forem divulgados. Fatos relevantes e comunicados ao mercado, aviso de disponibilização ou publicação das demonstrações financeiras ou de outras informações relevantes, editais de convocação de assembleias, avisos aos acionistas, deliberações das assembleias, que são as atas, e demonstrações financeiras da companhia sem conversão em reais ou conciliação com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Quer dizer, você vai ter que acessar a página da Amazon. Para fins tributários no Brasil, os investimentos de BDR representam investimento em títulos de renda variável negociados em bolsa de valores para efeitos de tributação do ganho de capital apurado na alienação de BDRs.
e investimento realizado no exterior por residentes ou domiciliados no Brasil para efeitos de tributação dos rendimentos pagos pela companhia. Tá, uma coisa que não está dita aqui, mas é o que está sendo dito no mercado, o Brasil é um país confuso do ponto de vista tributário, mas as pessoas estão dizendo que você vai pagar o ganho de capital na compra e venda do BDR normalmente e você não tem o benefício dos 20 mil reais para venda de ações, porque isso não é ação, isso é um BDR. Já os pagamentos em dinheiro, tais como, mas não limitada a dividendos, rendimentos, etc., estão sujeitos a um encargo de 5% sobre o valor bruto. Preste atenção, gente. Então, se você tiver, por exemplo, uma taxa nos Estados Unidos de dividendo de 20%, 30%, o banco cobra sobre o valor bruto, não é sobre o valor líquido, né? Agora vamos dar uma olhadinha rápida em outras comunicações. Olha só, essa comunicação aqui seria, em tese, dizer que existe um documento que a Amazon comunicou. Vamos clicar no que ele disse aqui. Opa, page not found. Bom, gente, isso leva ao principal ponto que a gente tem que discutir aqui. Assim, se você for um especulador, especulador normalmente está preocupado com volume, preço, com canais, com índice de força relativa, quer dizer, com questões de análise técnica. Né? Mas se você for um investidor de longo prazo, etc., se você realmente não tiver nenhuma capacidade e nenhuma condição de entender os fatos relevantes da Amazon, nenhuma capacidade de entender o que está escrito no balanço da Amazon, quer dizer, a não ser que você tenha algum serviço que faça isso para você, talvez a sua compra dificilmente vai ser uma compra bem fundamentada do ponto de vista do investimento de longo prazo. Né? Então, isso o que os investidores me relataram lá fora em 2008, 2010, quando eu fui visitar esse país, desde 2005 eu visitei vários países falando sobre investimento em ações, é que por mais que as pessoas tenham ações de empresas estrangeiras, né, principalmente se o mercado delas não é tão desenvolvido como o mercado português, por exemplo, elas normalmente estão mais próximas das ações, né, a maior parte da carteira é de ações locais, não é? Porque são ações em que eles conhecem o sistema, que eles conseguem ler com tranquilidade, conhecem as regras e que eles conhecem a empresa principalmente, né? Aqui no Brasil não é muito comum isso, mas nos Estados Unidos e na Europa você tem ações da farmácia que você usa, você tem ações dos restaurantes que você frequenta, tá certo? Então as pessoas costumam ter essa proximidade com as empresas, assim, não é tão comum assim as pessoas terem grandes carteiras de investimento no exterior. Então, antes de falar da pior parte, que é a parte do câmbio, né, essa pior de todas, vamos falar de uma coisa importante. Não me parece, pelas coisas que eu li, que você tenha garantia de que o preço que está sendo cobrado aqui reflete claramente o preço que está sendo cobrado lá fora. Né? Porque pensa na Amazon, por exemplo, você tem que ver o preço da Amazon, sei lá, $2 mil, você tem que dividir por 157, que ele está dividido em 157, o BDR divide uma ação em 157 BDR do programa, e você tem que calcular o dólar. Quer dizer, isso não é simples. Quando você tem isso no mercado de ADR, por exemplo, de Vale e Petrobras, que são altamente negociados, normalmente o mercado mais líquido, que é o mercado americano, acaba ditando os preços aqui no Brasil. E raramente você tem a oportunidade do que a gente chama de arbitragem. Quer dizer, você, por exemplo, lá fora nos Estados Unidos a ação está valendo R$60, o equivalente pelo câmbio, e aqui está 65. Raramente você vai ter essa situação, porque gente que tem condições de operar nos dois mercados vai vender aqui por 65 e comprar uma quantidade maior de ações, né, de ações diretamente, ou de ADRs no caso, lá nos Estados Unidos. Então essas oportunidades de arbitragem se fecham muito rapidamente porque é muito líquido. Mas é óbvio, tem que ser mais de 500 empresas negociando BDR aqui, é óbvio que a gente não vai ter uma liquidez enorme em todas elas. Eu, com toda a honestidade, não saberia dizer, por exemplo, se fosse comprar hoje, normalmente quando você compra no mercado uma ação, você confia que aquele é o preço de mercado. Quando você está comprando uma ação, por exemplo, de uma empresa brasileira, uma VEG, ela está sendo negociada aqui é o principal mercado de negociação dela, então se o preço sai, sei lá, R$30, você sabe que aquele ali reflete os interesses dos investidores mais importantes. Né? Mas se você, por exemplo, não faz ideia de qual seria o valor justo comparando com o valor da Amazon lá fora, aqui, talvez você esteja entrando numa negociação em que você está, pelo menos momentaneamente, naquela hora, comprando mais caro ou comprando mais barato, não sei, do que o valor que está no exterior. Tá? É óbvio que se as diferenças forem pequenas, isso não tem grandes problemas. Né? O problema é que se você tem, a Amazon deve ser bastante negociada porque é uma das mais famosas, mas certamente dos outros 500 deve ter alguns que são poucos negociados e talvez na hora que você estiver olhando para o preço, aquele preço não reflita de forma adequada o preço que ele deveria ter. Por exemplo, ele pode ir lá nos Estados Unidos estar valendo X, e isso seria o equivalente aqui no Brasil a R$50. Ele está sendo negociado a 58.
Tá? Aí eu te falo, como é que você se protege disso? Assim, até onde eu pude ler, você vai se proteger disso com capacidade de informação. Você vai ter que entrar para saber qual é o valor lá fora, você vai ter que converter pela quantidade de BDRs aqui, você vai ter que multiplicar pelo câmbio, quer dizer, você pode, o mercado muito líquido normalmente não tem erro, mas o mercado pouco líquido pode ter erros graves. Isso acontece inclusive com o mercado pouco líquido de ações brasileiras. Tá? Eu já vi acontecer uma vez, deixa eu só contar essa pequena historiazinha, quando o Itaú fez um desdobramento e a ação caiu 25% no dia seguinte, é normal, acontece isso, eu vi gente comprando por 30% acima. O cara não tinha se tocado, que o valor tinha mudado. Por quê? Porque a ação era Itaú 3 na época e negociava muito pouco. Então essas coisas de preço do mercado também acontecem. Mas o mais difícil no mercado brasileiro, e por isso que eu ainda nem comecei a olhar essa questão de BDR, é a questão do câmbio. O Brasil teve, por exemplo, vou mostrar para vocês uns gráficos aqui, o Brasil teve, por exemplo, um câmbio disparando em 2002, que teve queda até 2008. Quer dizer, mesmo que a NYSE ou o Nasdaq, ou as ações americanas tivessem disparado, uma queda de 50% no dólar teria comprometido o seu investimento. É óbvio que se você quiser acumular poupança em dólar, isso não faz diferença. Não é você, eu quero me aposentar com 65 anos, eu vou vender essas minhas ações americanas e vou comprar dólar porque eu vou viver lá fora. Ou eu vou receber dividendo lá fora, vou transferir a custódia, nem sei se pode fazer isso ou se vai poder na época que você vai tentar fazer. Ótimo, mas se o seu objetivo é fazer fortuna em reais ou crescer o seu patrimônio em reais, não adianta muito você acertar 5 ou 6 empresas americanas e o dólar cair 50%. Não é que você não vai ganhar dinheiro, pode até ganhar, mas você pode perder só por causa da movimentação do dólar. E assim, como o dólar está aqui a 5,60, 5,70 e eu não consigo realmente saber se o Brasil vai seguir um caminho de respeito ao plano real, ou seja, a gente vai continuar cumprindo as regras de equilíbrio fiscal e o dólar não vai disparar para sempre, ou se o Brasil vai entrar num populismo fiscal e o dólar vai continuar subindo porque a inflação vai ser estruturalmente mais alta. Nenhum brasileiro, nenhum analista consegue dizer com muita clareza qual é o caminho, porque a Covid deixou tudo muito nebuloso, não só no Brasil, mas no mundo. Então, assim, nesse momento agora, se você pode até entrar na Amazon, eventualmente num preço bom para ela, ou numa indicação de buy, né, de compra lá fora, mas eles não podem te dizer se juntando ao que a Amazon é hoje, a perspectiva de crescimento dela, e os riscos de queda do dólar, eles não podem te dizer se esses dois juntos não vão fazer o seu patrimônio ser diminuído. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Aqui a gente tem 3 gráficos, né, de um ano. O gráfico do IVVB11, que é o ETF do Standard & Poor's 500, né, do índice americano. A gente tem o dólar, relação dólar real, e a gente tem aqui o Standard & Poor's 500, ok? Presta atenção no que aconteceu. Percebe o Standard & Poor's 500 subindo razoavelmente bem até ali o finalzinho de fevereiro, começo de março. Ele subiu bem, só que o IVVB11 subiu menos. Por quê? Porque o dólar caiu nesse meio do caminho, percebeu? E aí aconteceu uma coisa interessante. O Standard & Poor's 500 desabou, olha aqui. Porém, o dólar no mesmo período subiu bastante. Então, a desabada do IVVB11 foi muito menor. Inclusive aqui, nesse meiozinho, eles quase chegou a bater o outro topo dele. Não é? E o que aconteceu foi que, quando o Standard & Poor's começou a subir, percebe que ele subiu e deu uma reduzida na velocidade. O dólar continuou subindo muito rápido. Então, até atingir o topo ali, por exemplo, de R$190 em maio, junho, ele subiu muito forte. Aí depois o dólar brasileiro começou a entrar numa altas e baixas aqui, né? E o índice americano começou a subir, mas não subir tão forte. Então essa subida aqui não foi tão influenciada, ficou muito parecida a subida do IVVB11 com a subida do Standard & Poor's 500, porque o dólar não influenciou tanto. Mas se você olhar aqui no ano, você tem 50,66% de alta do IVVB11, você tem 28% de alta do dólar, e você tem 14% de alta do Standard & Poor's 500. Quer dizer, a pessoa que comprou com dólar muito baixo e IVVB11, ela aproveitou a alta do dólar e aproveitou a alta do índice americano. Agora, se a pessoa compra no contrário, compra no máximo do dólar e a pessoa compra eventualmente no máximo do Standard & Poor's 500, se os dois caem ao mesmo tempo, a queda é violenta. Então volta aqui para mim. Esse é o gráfico importante que você tem que ter em mente. Você comprar só as ações americanas, se o seu objetivo é formar poupança em dólar, para usar no futuro em dólar mesmo lá fora, tudo bem, você não precisa se preocupar com o câmbio. Agora, se o seu objetivo é formar poupança em reais, assim, você não pode, de forma alguma, ignorar o dólar nessas suas compras.
né? Então, se você acha que o dólar está num preço altíssimo, talvez seja o caso de você não procurar nenhuma empresa americana, porque se o dólar cair 50% e a ação subir 100, você vai praticamente ficar no 0 a 0, né? Quer dizer, a ação vai de 10 para 20, mas o dólar cai de, sei lá, de 5 para 2,5. No fim das contas, você vai ter o dobro, né, de crescimento, só que vai ter só metade do valor em reais. É óbvio que ninguém está esperando o dólar cair 50%, etc. Mas assim, o risco está aí. E esse é o risco mais importante, né? Além do risco informacional, eu entendo que esse é o risco mais importante. Se você compra ignorando a questão do dólar, você pode acertar nas empresas, errar no dólar e perder dinheiro.